Olá, minhas sinceras saudações a você que está aqui assistindo esse vídeo. Tirou alguns momentos do seu dia para apreciar esse conteúdo que eu estou desenvolvendo. Bom, vamos lá então. Eu espero que esse conteúdo seja de muito valor para você. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui, pessoal? Talvez muitos de vocês aí já conhecem, já utilizam essa operação, inclusive o que eu vou mostrar aqui vocês já sabem como utilizar, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto que, pelo menos na minha rede de profissionais aos quais a gente troca ideia, eu tenho visto que até o presente momento nenhum deles utilizou essa operação da maneira como eu vou mostrar aqui para vocês. É um recurso maravilhoso que tem no NX, se utiliza muito esse recurso, né, em acabamentos e tudo mais, porém, eu utilizo ela também numa outra operação, numa outra situação das minhas peças. Inclusive, praticamente, tá, são poucas hoje as situações as quais eu utilizo um Z-Level. Eu passei a utilizar essa estratégia e me dá um acabamento extremamente superior e uma usinagem fantástica. Então, eu vim mostrar isso para vocês. Para aqueles que não conhecem, tenho certeza que vai ser de muito valor, e para aqueles que conhecem, mas talvez nunca utilizaram dessa forma também, vai agregar no conhecimento de vocês. E se você já utiliza, muito bem, então estamos com o nosso raciocínio, nosso conhecimento alinhado. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Tem uma peça aqui simples, tá? É uma peça didática, eu modelei ela rapidinho para a gente ver como é que funciona. Eu tenho uma peça a qual eu quero fazer o acabamento de paredes aqui, em volta dela, né? A gente pode chamar isso aqui, alguns chamam de esquadro, esquadrejar, esquadrar, enfim, mas é o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a usinagem em volta dessa peça, tanto nessa área aqui que tem esse dente, né, para encaixe da peça, como também no final dela aqui, certo? E essa parte aqui dentro é uma peça onde nós temos uma pequena inclinação. E a gente também vai fazer essa inclinação, tá? Ele tem um grau aqui, ó. Se a gente olhar em vista superior, ó, tem um grau, tá? Então são situações que são bem interessantes de utilizar esse recurso, tá? Em outros momentos, ou talvez aqui muitos utilizariam um Z-Level, ou enfim, fariam um outro tipo de operação. E eu tenho visto muito isso, tá? Eu comento com os meus colegas da área e ninguém utiliza, ninguém sabe usar. Não... Ah, eu uso, mas é para outra circunstância. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá, vamos passar aqui então para manufatura, manufacturing. Eu vou escolher aqui Can General, Mill Contour, beleza. Eu já deixei criado aqui também ó, uma MCS, já, uma WCS, aliás, na posição onde eu quero fazer o meu setup, né? Então, aqui na MCS, eu não vou me preocupar em nomear nada, tá? Eu vou apenas criar aqui o setup, sem me preocupar com nomear nada. Aqui também eu não vou me preocupar com plano de segurança, porque a intenção aqui é mostrar para vocês a operação, tá? E se a gente cuidar esses detalhes com certeza vocês já conhecem. Se eu ficar trabalhando nesses detalhes, o vídeo vai ficar muito longo. Vamos aqui para o Workpiece, vai ser essa peça. Vou colocar aqui um alto bloco também. E não quero exibir ele, ok. Pronto. Então, já vamos direto para a operação, tá? Eu vou fazer primeiro essa parte de fora, tá? Então, para isso, eu criei algumas superfícies de apoio, tá? A gente precisa dessa superfície de apoio. Então, olha só como é que ele funciona. Eu vou abrir aqui a 11. Eu tenho duas superfícies de apoio aqui, ó. Tenho essa aqui e essa aqui. Eu vou fazer a operação primeiro, tá? E depois eu explico como é que eu posicionei, como é que eu construí essas superfícies e qual a regra que eu utilizei, tá? Porque é bem simplesinho, tá? Eu quero fazer primeiro a operação porque talvez vocês já vão entender isso. Eu vou usar uma ferramenta de 50 milímetros, tá? Com o raio de canto dela é 0,8. O detalhe aqui é o seguinte, a operação que nós vamos utilizar, ela só funciona com ferramentas Balnose. Tem que ser uma ferramenta Balnose, certo? É a forma mais perfeita de utilizar ela.
É a que menos dá problema. Ela foi desenvolvida para isso, para acabamento com ball nose. Mas aí, pessoal, a gente vem naquele pensamento seguinte, que é o meu pensamento, tá? Será que eu não consigo utilizar uma ferramenta ball nose aqui no CAM e lá na prática, na máquina, ter uma ferramenta que não é uma ball nose? E aí a resposta é sim, basta eu utilizar aqui o mesmo diâmetro. Mas prestem atenção para que depois vocês vão aplicar e vai dar erro, vocês não culpar o vídeo, não culpar o conteúdo, tá? Prestem muita atenção em como a gente vai trabalhar com esse recurso, tá? Porque nós vamos estar enganando o software, tá? Se você botar uma ferramenta ball nose lá, ele vai funcionar exatamente como nós estamos calculando aqui. Se não for uma ball nose lá, ele vai funcionar exatamente como nós estamos calculando aqui, porém ele vai usinar um pouco mais, tá? Vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Eu vou entrar aqui no Create Operation, eu vou criar na pasta NC Program, ferramenta nós não temos, então deixa assim, Workpiece, Mill Finish, e eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, Fixed Axis Guiding Curves. Percebam que ele está utilizando ali uma ferramenta, inclusive não é nem uma ball nose, né? Então, é um outro tipo de ferramenta que é para fazer aberturinha de canais, inclusive de usinagens negativas, onde a gente pode estar utilizando uma ferramentinha aí, uma Lollipop ou algo do tipo, tá? Então, eu vou selecionar essa opção, não vou trocar o nome nesse momento aqui, vou só dar um OK. E aí, nós temos algumas opções aqui, eu vou focar somente numa, para ser mais objetivo, tá? A gente vai entrar aqui, ó, no Main, em Pattern Type, nós vamos colocar o Morphing. O que é o Morphing, pessoal? O Morphing nos permite, para quem não conhece essa operação, selecionar uma curva com um formato e outra curva com outro formato. Então, nesse Morphing, pessoal, se uma curva é reta, uma curva reta é complicado, né? Se nós temos de um lado uma linha extremamente reta e do outro, vamos dizer assim, que à direita eu tenho uma linha reta, à esquerda eu tenho uma curva em S, por exemplo, essa operação, o morphing, vai começar a usinagem em um dos lados, tá? Eu vou imaginar que a gente vai começar lá pela linha reta. Então, da linha reta, ele vai começar criando caminhos de ferramentas retas, de acordo com o início, mas à medida que ele vai se aproximando da curva, ele vai migrando, ele vai transformando o percurso, tá? Para que ele termine exatamente como é a curva ao lado esquerdo. Tá? Então, o morphing é justamente isso, ele vai misturando. Então, conforme ele vai se aproximando de uma curva para outra, o caminho de ferramenta vai se adaptando. Tá? No nosso caso, isso a gente não vai conseguir ver isso porque as linhas, tanto em cima quanto embaixo, são iguais, tá? Porque é apenas uma extrusão. Mas ele vai fazer isso, ele vai fazer morphing de uma linha para outra, de uma curva para outra, seja uma curva fechada ou uma curva aberta. No nosso caso, ela é fechada, tá? Então, é o tipo que nós vamos usar aqui, ó, pattern. Na imagem já mostra para nós, ó, uma linha reta de um lado, uma curva do outro, e ele vai morfando, tá? Então, ele pede para selecionar as guias aqui. Isso aqui é importante, tá? Porque eu preciso selecionar, mas eu não posso selecionar de qualquer jeito. Então, aqui é importante que eu selecione a primeira, aonde ele tem que começar a usinagem. Então, como eu quero que a minha usinagem comece aqui em cima do bloco e termine nesse dente aqui, ó, então eu vou selecionar a linha aqui de cima, para ele pegar toda essa linha de cima. Se eu pegar assim embaixo, ele vai fazer o morphing para cima. Então ele vai começar lá embaixo, já no total para remover, ou seja, é uma colisão, vai causar uma colisão, e subir usinando. Isso não faz sentido, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado também. Então eu vou selecionar as curvas aqui. Mas antes disso, até para ele não começar a me dar alguns... Eu poderia continuar, tá? Mas ele vai começar a me dar umas mensagens. Vamos criar aqui uma ferramenta, tá? Eu não tenho ferramenta. Então, eu vou criar uma ferramenta aqui. Nesse momento, como eu disse para vocês, a operação só funciona com ferramentas que têm raio, tá? Esse raio tem que ser grande. Até o momento, eu só utilizei ball nose nelas, tá? Então, nunca utilizei uma toroidal aí com raio muito grande, porque às vezes que eu tentei deu erro, a usinagem não ficou legal, em alguns momentos ele até criou a usinagem, mas ficou toda torta, toda desengonçada, não ficou legal. Então, eu passei a utilizar, de fato, uma ball mill. Então,
Vou colocar aqui uma Ball Mill, vou deixar esse nome mesmo, só vou colocar aqui ó, que ela é de 8 milímetros, tá? Só para saber aqui. De 8 não, perdão. Ela não é de 8 não. Vamos cancelar. O que eu tô a de 8 é ali dentro, né? O que eu vou fazer aqui por fora é maior. Então, é uma Ball Nose, essa aqui vai ser de 50. 50 milímetros. Ok. Pronto, então eu vou colocar aqui, ó, o diâmetro dela é de 50, eu vou colocar aqui uma altura de 110 e um corte de, no máximo 30 já tá bom. O que mais que eu vou colocar aqui? Não precisa definir mais nada, tá? Dá um ok. Então perceba que nós estamos trabalhando no CAM. Aqui no ambiente de programação, eu estou utilizando uma ferramenta Ball Nose de diâmetro 50, tá? Prestem atenção nisso que já a gente volta a falar sobre esse assunto. Aqui nas linhas, então, nós vamos selecionar. Eu vou selecionar aqui ó, a opção tangente, tá? Nas regras de seleção. Vou clicar, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, tá? Vou pegar nessa linha. Aí percebam que ele botou essa seta aqui, ó, tá? Então, a linha de baixo também tem que ser nessa mesma seta, nessa mesma posição. Então, eu vou girar aqui, certo? E vou adicionar uma outra linha, porque ele vai colocar aqui na lista, ó, e aí eu vou pegar aqui embaixo. Posso até, para não ter problema, eu vou dar um Ctrl B nessa verde aqui, ó. Ctrl B para esconder ela, tá? Pronto. Então, vou manter aqui tangente, vou selecionar essa aqui. A seta, olha só, as setas estão alinhadas e selecionou tudo na volta aqui da superfície. Essa superfície foi uma extrusão, tá? Já já eu mostro para vocês também todos esses detalhes. Agora aqui embaixo, que é o bacana dessa operação. Eu vou colocar aqui ó, em helicoidal. É uma entrada e uma saída. Vocês vão ver o quão perfeito é essa operação. Para quem não utilizou, vai ver o quão maravilhoso ela é. Cut Direction. Nós temos as guias, tá? Nós selecionamos a guia 1 e a guia 2. Tá aqui em cima, ó, tá? Specify as guides aqui, ó, certo? Então, a direção de corte eu quero que seja ao longo da guia. Perfeito. Eu tenho a opção aqui, ó, que é Opposite Guide. Mas não, nós queremos ao longo da guia. Eu quero que a ferramenta corte ao longo dela. O Cut Order from Guide 1. Então, olha o que eu falei para vocês. A gente seleciona lá Guide 1 e Guide 1, Guide 2, certo? Porém, eu estou dizendo para ele, e ele já vem selecionado por padrão, que eu quero que a operação seja feita com base na Guide 1. Tá? Da Guide 1 para Guide 2. Beleza? Então, perfeito. Então, dá 1 para 2. O Finish Pass. Isso aqui é um passo de acabamento. Porque como a gente escolheu aqui o helicoidal, pessoal, ele vai fazer o helicoidal aqui em volta e quando terminar, por exemplo, terminou aqui, né? Ele para, certo? Porém, entenda que o helicoidal, ele começa numa altura, faz toda a volta e termina em outra. Então aqui tem material para remover ainda, certo? É uma usinagem helicoidal. Aí nós temos essa opção de Finish Pass, que tem a opção Buff, que ele vai fazer um acabamento no início, ele vai dar um passe no plano. O primeiro passo que ele vai dar aqui ó, vai ser no plano. Aí depois ele começa o helicoidal. Mas ele não reposiciona, tá? Ele só faz a volta e aqui, quando chega aqui de novo, sai da origem zero, faz toda a volta, chega na origem zero, aí ele continua já fazendo o helicoidal e assim vai até o final. Eu não quero isso, eu quero só no final. Eu quero assim, ó, at end, certo? Eu quero um acabamento só no final, beleza? E aqui nós temos o step over. Eu vou colocar aqui uma distância grande, tá? Para que a gente possa ver bem direitinho a usinagem, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer a usinagem de 6 milímetros de incremento, tá? É lógico que uma ferramenta de 52, dependendo da pastilha, dependendo do material que vocês vão usar, dá para tranquilamente trabalhar com 6 milímetros, tá? Bom, isso aqui são as configurações básicas. Depois, pessoal, colocar ali feeding speeds, entrada e saída, isso aqui é tudo normal, tá? Tudo igual às outras operações. Só tem um detalhe aqui no Non-Cutting Movies que ele vem ligado, esse smoothing. E quando isso aqui está ligado, tá? Percebam que a gente não tem o engage. Eu não gosto disso aqui. Eu desligo, aí ele volta a tela e aí mostra para mim o engage, tá? Que é a entrada. Então, aí a gente pode ajustar essa entrada.
Eu também não vou me preocupar com isso, nem entrada e nem saída, eu vou deixar o que está padrão, mas saibam que vocês, obviamente, precisam setar isso aí, tá? Vamos voltar aqui para o main, que ainda precisamos fazer mais uma seleção, tá? Nós já definimos tudo, já colocamos as curvas, qual é o tipo de usinagem, quanto de incremento, mas a gente não definiu ainda qual é a superfície que ele vai usinar, tá? Ou o que ele vai levar em conta para a usinagem. Nesse caso, por isso é que existe essa superfície aqui. E por isso também eu deixei a seleção dela por último para explicar para vocês. O que acontece? Vocês estão usando aqui para programar uma ferramenta Balnose. Então ela tem um raio, né? Se eu coloquei ali um diâmetro de 50, ela tem um raio de 25. Consequentemente, a usinagem ela vai começar afastada da peça sem pegar nela, sem pegar na peça, porque tem o raio da ferramenta e o software tem que calcular isso. E ele também vai terminar aqui, ó, na peça, se fosse até o modelo, ele vai terminar tocando a ponta da ferramenta. O cálculo é feito pela ponta da ferramenta. Então, consequentemente, ficaria um raio de 25 aqui, ó, na parede, tá? E eu não quero esse raio. Por isso que lá na prática eu vou usar uma ferramenta de 50, porém ela é uma toroidal. Ela é uma ferramenta que tem um raio de 0,8. Vai deixar um raio de 0,8 aqui no cantinho. Ó. Então não vai ter problema nenhum. Vocês não vão ter falhas de usinagem, colisão de ferramenta. Isso não vai acontecer. A única coisa que vocês estão programando com uma ferramenta Balnose e lá no CAM é uma ferramenta toroidal. É lógico que vocês precisam ter certeza e garantir que a ferramenta, o diâmetro que vocês estão usando aqui no CAM, seja a mesma que está lá na máquina CNC. A posição no magazine é a mesma, é só aqui no CAM que você está modificando. Então, por exemplo, eu inclusive, eu crio duas ferramentas aqui. Eu crio, por exemplo, se eu utilizo lá na posição 3, então eu tenho a ferramenta T3, esquadro, que é a Balnose, então eu sei que eu posso inclusive botar um nome para ela, fake ali, né? E eu tenho a T3, que é a minha ferramenta de esquadro mesmo, certo? Então, aí quando eu utilizo para fazer essa usinagem, eu sei que lá, como é a mesma posição, 3, lá na máquina vai ser selecionado, até porque eu não tenho uma ferra Balnose de 50, então vai ser selecionado a de esquadro mesmo. Então vamos agora informar aqui para o NX qual é a superfície que eu vou usinar. E tá aqui, ó, Specify Cut Area. Eu vou clicar nesse botão, vou colocar aqui tangente, faces, e vou clicar nessa superfície, ele vai pegar toda a minha área ali. Ó. Então, essa superfície está criada com, dessa aresta até aqui tem 25, que é o diâmetro da ferramenta, então a ferramenta vai chegar aqui, porém a ponta dela, o raio dela está aqui, mas a ponta dela está aqui embaixo. Vocês vão ver isso agora na prática. E a mesma coisa aqui, ó, tem 25 acima da peça, que é para ela começar a calcular aqui, porém a usinagem, a ponta dela vem aqui, ó, no início da peça, tá? Então, vou dar um OK agora e nesse momento eu vou dar um generate aqui. Vamos ver a operação acontecendo aí. O cálculo da operação criando a nossa usinagem helicoidal aí. Por muito tempo eu procurei uma operação com esse formato, pessoal. Inclusive, em alguns casos, eu fazia até o desenho da curva helicoidal, e aí eu passava uma ferramenta, pegava uma usinagem 3D ali e passava a ferramenta em cima da curva. Só que era um trabalho danado, né? Em algumas vezes, inclusive, era difícil e nem dava certo. Pronto, então olha só. Temos aí a usinagem. Percebam que, se a gente colocar aqui em vista lateral, olha só. A ferramenta está exatamente na altura do dente aqui. Se eu clicar aqui no caminho de ferramenta, ó, a ponta da ferramenta é que está pegando ali. E é isso aqui que eu quero explicar para vocês. Ó. Deixa eu botar aqui na lateral. Ó. O diâmetro da ferramenta tem 50. É igual a fresa toroidal que está lá na máquina, certo? Então, o que vai acontecer é que, na prática, não vai ficar esse raio aqui, ó, que é o raio de 25. A ferramenta toroidal tem um raio de 8, então ela vai vir e vai usinar aqui, vai deixar só um raiozinho de 8, que é o que eu quero. Eu quero fazer a usinagem, né, de parede, o acabamento de parede, e eu não quero deixar um raio de 25, eu quero deixar um raio de 8. Então eu só estou informando para o NX, usando essa operação aqui, porque ele me obriga a usar uma ferramenta Balnose, só isso. Então eu estou utilizando aqui um pouquinho de recursos técnicos, né,
para trabalhar aqui no NX. Então, a ponta da ferramenta é onde vai dar a altura. E o primeiro percurso dela aqui, ó, deixa eu colocar em vista não, em aramado aqui, o início dela aqui, pessoal, é exatamente no início da altura da peça. Percebam que a peça está nessa altura, ó. E também é nessa altura que a usinagem começa. E a sobra da superfície aqui, ó, é justamente o raio da ferramenta, né, para que ela calcule o início aqui abaixo. Então, essa é a jogada aqui, né? Eu coloquei 25 do final, aonde eu quero o final aqui, 25 para cima, porque minha ferramenta tem um diâmetro de 50, e 25 acima da peça para ela começar também. Então, preste atenção nessa situação. Se sua ferramenta tem 40 milímetros, você vai fazer um incremento da superfície, né? 20 para cima e 20 do final aqui. Tá? E assim vai, de acordo com o diâmetro da ferramenta que você vai estar utilizando. Certo? Então, perfeito. Agora vamos ver essa operação aqui funcionando, trabalhando aqui para a gente ver como é que ficou, né? Olha só, vou botar aqui. Não vou colocar no máximo, vou colocar uma velocidadezinha que dê para a gente visualizar aqui. Então, percebam que é uma entrada e uma saída, corte sempre contínuo, suave, um corte limpo. Então, é uma operação fantástica, pessoal. É um recurso muito legal de aplicar e melhorou substancialmente as minhas usinagens em acabamento de parede, tá? Então, esse é um exemplo para fazer, né, um esquadro de uma peça aí, deixar a peça bem acabada. E nesse caso, inclusive, eu já faço a usinagem desse entalhezinho aqui, tá? Então, beleza. Agora eu vou fazer da outra parte, aqui embaixo. Então, vamos exibir aquela outra superfície. E é a mesma regra, pessoal. Olha só. Se eu quero que termine lá embaixo, ó, eu quero que a ponta da ferramenta fique naquela aresta lá, daqui para cima tem que ter o raio da ferramenta. Então, se a minha ferramenta tem 50, dessa aresta até essa aresta tem 25. Se eu quero usinar essa altura aqui, essa altura tem 20. Então, eu vou colocar os 20 e, obviamente, daqui, né, os 20 e mais os 25. Então, 25 do diâmetro, né, perdão, 25 do raio da ferramenta e 20 do que eu quero usinar. Então, o resultado foi essa superfície aqui. Tá? É lógico que você pode atualizar isso aqui, na próxima agora a gente já faz. Então, olha como é fácil. Depois que você fez uma, eu vou copiar e colar e vou apenas editar a superfície a ser usinada, que não é mais aquela superior, e sim essa aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui tangente, ok. Obviamente, eu preciso mudar aqui as guides, né? Então, vou deletar essas guides, vou colocar aqui essas agora. Deixa eu colocar aqui, morphing, seleciono, vou colocar tangente, vai ser aqui, adiciono e essa aqui, prontinho. E ok, já está tudo finalizado, posso dar um calculate aqui, né? Vamos dar um generate, ele vai finalizar o cálculo aqui e vai mostrar para nós o resultado. É muito legal, muito tranquilo, olha só. Então agora a gente tem a usinagem dessa outra peça, olha. Ele vai aqui no final. E vocês lembram que nós colocamos aqui um acabamento, né, um finish pass, só no final, né? Então percebam que no final, ele vem fazendo helicoidal, ó, e aqui, ó, ele já vai unindo ao finish pass. O finish pass é esse aqui, ó, tá? Porque aqui ele está finalizando o helicoidal. Então, ele veio aqui, finalizou o helicoidal e dá um passo no plano, em toda a volta da peça, para que a peça fique 100% finalizada, tá? E agora o que eu disse para vocês, ó, vamos supor que eu deixei essa superfície aqui curtinha, então ela começou muito abaixo, ó. Aqui começou no lugar certo, ó, exatamente onde eu preciso. Mas vamos supor que ela tivesse começado muito abaixo, aqui, por exemplo, vai tirar muito logo no início, né? Então eu vou editar essa superfície aqui, eu não vou sair do ambiente de manufatura, eu simplesmente vou entrar aqui, ó, no Part Navigator e vou procurar aquela extrusão, que é essa aqui, ó. Vou dar 2 cliques nela, mas lembrem-se, eu não estou saindo do manufatura. Eu só selecionei aqui, ó, a opção Part Navigator. Vou dar 2 cliques e vou colocar aqui, ó, os 25 é de onde ela começa. Eu selecionei aquela curva, 25, ela começa daqui, e botei os 20 mais 25, ó, 45.
Mas vamos supor que ficou curto, então eu quero começar 55 acima. Então, beleza, vou dar um OK, ele vai aumentar, eu volto aqui no manufatura e apenas mando calcular. Generate, e ele já vai refazer o cálculo já com a altura ali alterada, né? Vai mudar aqui a nossa usinagem, olha aí, ó, veio mais acima. Tá? Então, isso é o legal. A usinagem fica paramétrica também a superfície. Mas lembrem-se, para que isso aconteça, você não pode sair da manufatura, você tem que editar por aqui. Se você sair da manufatura, eu não sei se em outras versões o NX a Siemens vai corrigir isso ou não, não sei, pessoal, mas em outras versões, se você vir sair aqui para o ambiente de Shape Studio, fazer a alteração no modelo, quando retornar para o NX, ele perde a guide. Então tem que selecionar a guide de novo. Tá? Então, se você não sair da manufatura, você pode mudar ali os valores para extrusão e ele vai calcular sem precisar selecionar a guide novamente. Beleza? Bom, então aqui vocês viram que é fantástico, né? Agora vamos ver naquela, será que funciona naquela parte com grau, lat? Como é que é aquilo ali? Será que também vai funcionar da mesma forma? Deixa eu só colocar aqui a opção, opa, essa aqui. Pronto, então eu tenho uma superfície da mesma forma. Quanto que está sobrando aqui? Está sobrando o raio da ferramenta que eu vou usar. A mesma coisa é aqui. O quanto que eu saí lá da base? Eu saí da base o raio da ferramenta. Então eu vou usar aqui uma ferramenta de 8 milímetros. Essa superfície, ela está dessa aresta aqui, que é a base, até aqui tem 4 milímetros. Dessa aresta até aqui tem 4 milímetros. Tá? Então é isso que você tem que fazer, para não ter dor de cabeça. De resto, é tranquilo. Vamos entrar aqui na manufatura, vou criar uma operação. Nesse caso, a mesma coisa, aqui se você quiser usar uma ferramenta topo reta, pode usar. Lembre-se, o cálculo é feito pela ponta da ferramenta, então não importa se ela é uma ferramenta ball nose ou se é uma ferramenta topo reta. Né? Eu só tenho que ter garantia de que eu estou usando o mesmo diâmetro para calcular o mesmo que vai ser executado lá na máquina, ok? Então, de novo aqui, só que agora eu vou colocar o fixed, vou colocar aqui cavidade, tá? Não tenho ferramenta, workpiece, mill finish, beleza. Vamos lá, vou criar a ferramenta, vai ser uma ball nose de 8. Vamos lá dentro dos parâmetros da ferramenta, 8 milímetros, vou deixar 75, 50, beleza, vou deixar tudo que está aí. E agora eu vou especificar para ele aqui, como eu já sei o que é cada informação, vou começar pela superfície. O que é que você vai usar como área de corte? Então vai ser essa superfície aí. Então eu vou pegar aqui, ó, tangente, vai ser toda ela, ok? E agora as guides. Vou começar em cima, vou selecionar aqui, né? Então tangente, adiciono aqui. Detalhe, muito importante, olha só. Fui adicionar e não deu. Ah, mas poxa, o Valdir mostrou no vídeo e dava para adicionar. É porque eu não selecionei o pattern type correto aqui, ó. Tem que ser o morphing, tá? Morphing, beleza, adiciono. E agora eu vou selecionar a guia lá de baixo. Pronto, então agora nós temos as duas guias, beleza? Ó, a guia 1 e a 2. O corte vai ser helicoidal ao longo da guia, começando, né, pela From Guide 1, e ele vai fazer, se você quiser fazer depois o teste, tá? Deixar esse buff, eu vou colocar de novo só lá no final, tá? Change. E aqui eu também vou colocar um incremento grande para não demorar para calcular. Você, obviamente, na hora que for utilizar isso na prática, coloca o incremento que você precisa. Eu vou colocar aqui também 6 milímetros. 6 milímetros, perfeito. Depois, as outras definições, lembre-se, tem que desligar o smoothing aqui, né? Feeding speeds, definir. As outras opções é tudo padrão. É essa aqui que é a grande sacada. Então vamos lá, mando calcular. E ele vai fazer um helicoidal aqui dentro. Bacana, fazendo um acabamento de parede sensacional. Então hoje eu tenho utilizado muito esse recurso, tá? Não uso mais o Z-Level. Porque o Z-Level, vocês sabem que ele faz um nível e incrementa com ângulo, ou da forma como você escolher.
faz um nível e incrementa. Aqui não, aqui uma usinagem helicoidal, ela começa nesse ponto e só vai sair lá embaixo, só sai da peça lá embaixo. Então, é uma usinagem que não deixa nenhuma marca, é um acabamento fantástico, certo? Então, de fato, eu parei de utilizar muito, mas muito mesmo, os Eleven. Ah, mas Valdir, e se aqui tivesse um buraquinho? Uai, você cria a superfície, segue a superfície como essa aqui, ó, mesmo que tivesse um buraquinho, porque o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer o movimento de usinagem normal, né? Se tiver um entalhe, segue o movimento de usinagem normal. É muito melhor você ter uma usinagem como essa, mesmo que tenha um entalhezinho aqui, ó, do que você usar um Z-Level e aqui ele reposicionar, fica uma usinagem feia. Então, é muito melhor assim. A otimização de tempo de usinagem é muito melhor. Então, vou só clicar aqui para vocês verem que a usinagem, ó, ela está perfeitamente sem nenhum erro. Tá? Obviamente, aqui a gente tem a inclinação da parede, né? Então ele vai fazendo a usinagem de acordo com a inclinação da parede. E lógico, eu botei só ressaltando aqui, eu botei um incremento grande aqui, né, no Z, mas é para a gente ver a usinagem acontecendo. Mas não faria isso de forma alguma na prática, né? Tem que ser um acabamento bem refinado aí. Então olha só, vou dar um play aqui só para a gente ver, ó. Olha aí. Poderia também, porque a gente não fez o acabamento, então aqui vai ficar, a ferramenta vai entrar toda e vai ficar só um canal, e o acabamento também vai ficar feio. Então, o ideal seria fazer o acabamento todo da peça, e aí sim você veria o resultado acontecendo aqui, tá? Mas olha só, se você, por exemplo, entrar aqui no Program, deixa eu até colocar tudo aqui para dentro do Program, pronto. E a gente pode simular isso aqui, eu vou botar Fine, vou até trocar essa cor aqui, talvez por um prateado, esse aqui mesmo. Eu vou aumentar o speed e eu vou dar um play aqui. Display pedada. E vamos lá. Ah, não quero ver o caminho. Olha só. Ele vai fazer a usinagem, né? E aqui no CAM você vai ver ela com o raio lá, ó, tá? Mas na prática, lá na máquina você não vai ter esse raio, porque na máquina é um raio de 0.8, tá? Uma ferramenta de 50 com raio de 0.8. Isso aqui que eu disse para vocês, se a gente simular vai ficar esses dentes, porque obviamente eu fiz um incremento muito grande, tá? Mas é uma operação fantástica aí. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, que seja útil para vocês aí no dia a dia de trabalho e que de alguma forma eu possa ter colaborado aí para o conhecimento de vocês. Um grande abraço e até a próxima.